Olá pessoal, tudo jóia? Então vamos aí para a aula 36, objetos do conhecimento. A gente ainda está abordando as leis de Newton, 1, 2 e 3. Na aula de hoje, ainda dentro da sequência didática 6, que são as leis de Newton e suas aplicações, vamos nos concentrar em fazer alguns exercícios. Então vamos lá, eu sou o professor Caio Polito. Vamos iniciar aí. Exercício número 1. Assista ao vídeo a seguir e responda a pergunta feita no fim da simulação. Então, o que a gente tem aqui, basicamente, é um vídeo de um experimento virtual, que foi feito no PhET Colorado. Já não é a primeira vez que a gente usa o PhET, Então, lembrar que vocês podem acessar o PhET quantas vezes quiserem. Ele é um software gratuito. O link vocês já têm, já foi disponibilizado para vocês. Então vamos lá. Então vamos prestar atenção, é curto o vídeo, e tem uma perguntinha no final. Então vamos lá. Olá pessoal. Vamos voltar aqui no PhET. Já algumas aulas a gente tem utilizado o PhET para fazer algumas simulações. Então, vou mostrar para vocês aqui uma situação e vocês vão ter que responder uma pergunta. Então, vamos lá. Então, vamos em simulações, física. O link do PhET já foi passado para vocês em aulas anteriores, mas a gente pode colocar na descrição aqui do vídeo também. E a gente pode ir lá embaixo em forças. Então, vou procurar aqui força, movimento, noções básicas. Então, essa aqui, força e movimento, noções básicas. E aí a gente vai entrar aqui nessa rede de força. É cabo de guerra, Então, olha só que interessante. Eu tenho aqui um objeto, a princípio aqui desprezar atritos, Vou colocar os valores, a velocidade, vai aparecer aqui um medidor de velocidade e a soma das forças vai ser registrada. Então, eu venho aqui, o objeto está sozinho, não tem absolutamente nenhuma força atuando nele, Então, eu venho aqui e coloco uma pessoa que vai fazer uma força de 50 newtons, aplicando no objeto. O que vai acontecer? Velocidade é zero, a ideia é iniciar, então tem um movimento. Notem que a velocidade está aumentando. Obviamente, está aumentando por quê? Porque a gente tem uma única força, 50 newtons, atuando no objeto, então a gente tem uma força resultante. Uma vez que a gente tem uma força resultante, o que significa isso? Massa vezes aceleração é a força resultante. Então vai ter uma aceleração resultante, portanto a velocidade varia. Se a força é constante, a aceleração é constante, então vai ser um movimento uniformemente variado. A velocidade varia uniformemente. Bom, bacana. Então, vamos agora fazer uma coisa um pouco diferente. Eu venho aqui e coloco uma outra força, uma outra pessoa aqui, só que agora o cabo vai ser puxado de um lado, do outro, e com a mesma intensidade. Então, com a mesma intensidade, se eu clicar aqui, obviamente não vai acontecer nada. O móvel estava parado, força de 50 newtons cancela com a força de 50 newtons. Quando eu olhar aqui, a soma de força é zero. Então, você vai continuar seu estado de movimento. Lembrar da lei da inércia, A menos que uma força esteja ali atuando, resultante diferente de zero esteja atuando no corpo, ele não muda seu estado de movimento. Então, ele está parado, vai continuar parado. Legal. Aí, o que a gente vai fazer? Vamos colocar um outro objeto aqui. Outro objeto não, mais uma pessoa, então mais uma força. Agora eu tenho 100 newtons para um lado e 50 para o outro. Então, soma vetorial, 100 para a direita menos 50 para a esquerda, a resultante 50 newtons para a direita. Legal. O que vai acontecer? Eu tenho uma força resultante. Então, vamos lá. Força resultante vai promover uma variação da velocidade. Só que eu vou fazer o seguinte, vou cancelar agora, 100. O que está ocorrendo? Notem, quando eu coloco 50 a 50, cancela, ele fica em repouso.
Quando eu coloco 100 e 50, tem uma resultante, ele começa a se movimentar. E nesse movimento eu acrescento mais 50, aí fica 100 e 100. A pergunta é, por que não parou? Por que o objeto continuou se movimentando? Pense um pouquinho e responda. Ok? Até logo. Bom, então vamos voltar aqui um pouco o vídeo para poder responder essa pergunta. Seria interessante, né, vocês lembrarem o seguinte. Então aqui, ó, tá nessa posição aqui. Na aula sobre aspectos históricos, né, que foi dada aí na semana passada, a gente comentou sobre a mudança de concepção, né, que simplesmente aconteceu, né, durante ao longo do tempo, né, de forma que aquela ideia de que tudo que move é movido por alguma coisa simplesmente caiu. Era uma ideia, inclusive, aristotélica, medieval, e com o advento aí da ciência moderna, né, com Descartes, Galileu e Newton, né, a gente começa a falar em inércia. E inércia é uma propriedade, né, que o corpo tem, lembrar a primeira lei de Newton, né, que diz que se você não tem forças resultantes atuando no corpo, então seu estado de movimento permanece. Se ele estiver em repouso, ele vai continuar em repouso. Se ele estiver em movimento, né, que é o movimento retilíneo uniforme, ele vai continuar. Então, no caso onde você tem as forças se anulando, 50 e 50, e ele estava inicialmente em repouso, ele vai continuar em repouso. Você não tem nenhuma força resultante aqui, e o movimento inicial, o estado de movimento, lembrar que agora a gente está falando de estado, o estado de movimento aqui é o repouso. Ok? Agora, na outra situação, vamos lá. 100 newtons para um lado e 50 para o outro. Então, soma. Aqui, por exemplo, você já tem uma força resultante. 100 para um lado e 50, você tem uma força resultante. Se você tem uma força resultante, obviamente ele vai ser acelerado. Estando parado ou estando em movimento retilíneo uniforme, a sua velocidade terá que variar. Ok? E na parte final, vamos lá? Notem o registro aqui da velocidade. Notem que a velocidade aqui, no registrador aqui, né, sempre está constante. O que significa isso? Ele está em movimento retilíneo e uniforme. Mas por que está constante? Porque as forças estão se cancelando. Então, as forças se cancelando aqui, você não tem aceleração resultante, é a informação que a gente tem. Se eu não tenho aceleração resultante, a minha velocidade não varia, mas o móvel poderia estar com velocidade diferente de zero ou com velocidade igual a zero. Então, se ele tiver com velocidade zero e não tem força nenhuma, ele continua em repouso. Se tiver com uma velocidade e movimento retilíneo uniforme e não tem força nenhuma, ele vai continuar seu estado de movimento. Então, a ideia aqui é justamente essa. O móvel ele está se movendo ou está parado e eu não tenho nenhuma resultante. O que significa? Que mesmo em movimento eu não preciso ter nada que o faça mover. Ou seja, rejeitando a ideia aristotélica, né, de que tudo que move precisa ser movido, ou aquela ideia que a gente comentou também sobre o ímpeto. Então, é isso. Vamos passar aí para frente e vamos para o próximo exercício. Então, esse exercício é o número 2, né, inclusive o livro texto de vocês, é o T220 na página 253. 4 blocos M, N, P e Q, os 4 blocos aqui, deslizam sobre uma superfície horizontal, empurrados por uma força F, conforme a figura abaixo. A força de atrito entre os blocos e a superfície é desprezível e a massa de cada bloco vale 3 kg. Então, os blocos eles têm até formatos diferentes, mas as massas são as mesmas. Sabemos que a aceleração escalar dos blocos valem 2 metros por segundo ao quadrado, está errado aqui. A força do bloco M sobre o bloco N é em Newton igual a
E aí vamos escolher aqui. Na verdade não está errado não, é porque é a aceleração para cada um deles, né? Então cada bloco tem uma aceleração de 2 metros por segundo quadrado e é a mesma aceleração. Isso é bem importante saber. Então você tem uma força apenas aqui, não tem atrito nenhum e ela está movimentando os blocos. Então vamos lá. Primeira coisa que a gente pode pensar é se eu quero saber qual é a força que o N faz em M, e obviamente é uma força de contato, tem a ver com a força que o M faz em N, vamos separar os blocos, né? Antes de mais nada, lembrar que essa força aqui está movimentando todo o conjunto por igual. Eles têm a mesma aceleração e partir do repouso. Vão ter sempre, no mesmo tempo, a mesma velocidade. Então é como se a força estivesse empurrando um bloco só de massa. 3 mais 3 mais 3 mais 3, né? 4 vezes 3, 12 quilos. Mas vamos lá. O primeiro bloco, qual é a força que está atuando nele? A força F, que é aplicada no bloco, né? Mas o bloco M, ele simplesmente está empurrando o bloco N. E pelo princípio de ação e reação, terceira lei, o N tem que estar empurrando o M com uma força igual, em sentido contrário, né? Nos blocos, né? Diferentes. Então, em M, você tem a reação do N em M, que a gente vai chamar FNM. E se a gente for colocar os dados aqui do bloco M, a massa é de 3 kg, né? A aceleração é de 2 metros por segundo ao quadrado. Quais são as forças que estão atuando? F e FNM. Legal. E agora, no conjunto, olha só, eu não vou separar o bloco N, eu vou deixar o conjunto de todos os outros blocos. Por quê? Porque se a força normal que o N, né, que o M faz em N e o N faz em M são as mesmas pelo princípio de ação e reação, a força que o M faz em N está atuando nesse primeiro bloco, como se fosse o F atuando aqui no primeiro bloco. E essa força vai atuar em todo mundo aqui. Então eu vou colocar ela assim. Então essas forças aqui formam par ação e reação. Lembre que eles têm que estar em corpos distintos. Mesmo módulo, então FNM é igual a FMN em sentidos opostos, né? Então essa força aqui é que o bloco M faz em N por contato e essa força aqui é o que o N faz em N por contato e elas são iguais. O que a gente tem aqui? É como se esse bloco fosse um bloco só, 3 mais 3 mais 3, 9 kg e o conjunto com a mesma aceleração dado no enunciado. E agora, simplesmente fazer aquela pergunta. No primeiro bloco, quem é a força resultante? Bom, é a F para a direita menos a FNM para a esquerda. Então a força resultante aqui é F menos FNM. Está aqui, F menos FNM. Mas força resultante é massa vezes aceleração. Tem a massa desse bloco vezes a aceleração. 3 vezes 2. Está aqui. E no outro bloco? Nesse outro conjunto aqui? Bom, a força resultante é uma só. As forças de contato daqui elas vão se cancelar entre os blocos, porque a gente vai considerar como um bloco só. O FMN, o que ele faz? Arrasta todos esses 3 blocos, que tem 9 kg, com uma aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado. Então, essa força MN é a massa vezes a aceleração, massa do conjunto, 9 vezes 2. E a gente sabe que por fazer parte de um par ação e reação, a FMN é igual a FNM. São iguais. 9 vezes 2, 18. Então aqui a gente tem a força que o bloco M faz em N. 9 vezes 2, 18N. Lembrar que a pergunta é só essa força, né? É sobre essa força. Mas a gente poderia também calcular a força F, né? Inclusive por essa expressão aqui, né? A gente acabou de calcular o FNM, que é igual ao FMN, que é 18. Se aqui é menos 18, vai para o outro lado. Eu tenho 18 mais 6, que é 3 vezes 2. Eu vou ter o valor da força F. Tá? E esse valor, obviamente, aí vai ser 24. Aqui tem um outro jeito de calcular. A gente calculou utilizando essa equação aqui. Aqui é 18, a gente joga o 18 para o outro lado, vai dar 24. Uma outra forma de calcular essa força F é esquecer esses detalhes aqui e imaginar que essa força F move todo esse conjunto de blocos aqui, os 4 agora. Igual a gente fez aqui, só que eu vou fazer com todos. Essa força F aqui move todos esses blocos aqui. Qual é a massa?
a soma da massa aqui? 1, 2, 3, 4 blocos de 3 kg, 12. E qual é a aceleração que todos vão ter? 2. Então, 12 vezes 2, 24, a gente também chega na resposta. Então, para calcular a força resultante aqui principal, a força F aplicada no primeiro, eu posso simplesmente olhar os 4 blocos como se fosse um só. Né? A ideia é essa, ok? E a gente, voltando aqui então, temos como resposta, né, a pergunta é a força que o M faz no N, é exatamente 18. Né, calculada em Newton, 18 Newton, ok? Newtons. Perfeito. Então vamos aí para o terceiro exercício. Uma mala de 10 kg é puxada a partir do repouso. É importante sempre saber a condição inicial, se está em movimento ou se está parado. Então, repouso, a mala está paradinha. Por uma força de 20 newtons e cuja orientação é descrita na figura a seguir. Tá? Então a gente tem uma orientação aqui da força, ela não está na horizontal nem na vertical. Tá? Está na diagonal aqui, oblíqua. Considere que o movimento se dá no plano horizontal. Ok, antes de fazer a pergunta, vamos lá. Notem que a força está na diagonal, mas está dizendo que o movimento é no plano horizontal. Isso é muito importante. Por quê? Porque uma coisa é a direção da força, outra coisa é a direção do movimento. Né? A direção do movimento não é necessariamente a mesma direção da força resultante. Né? É o que a gente está vendo aqui. Em alguns casos particulares pode acontecer, sim, né? Mas em geral não é. Qual é a pergunta? Calcule o tempo para que a mala se desloque por 10 metros e a velocidade horizontal da mala nesse mesmo tempo. Nesse mesmo tempo seria depois, né, desse tempo que passou para ela andar 10 metros, né? Qual seria a velocidade final? Essa aqui é a ideia. Quais são os dados? O cosseno de 60 e o seno de 60. Ok? 0,5 para um e 0,86 para o outro. Legal. Então a gente tem aí uma mala que ela vai se mover na direção horizontal. Perfeito. Vamos voltar aqui para a posição inicial dela. Ela se movimenta na horizontal. A gente tem uma força, né, que está na diagonal, fazendo 60 graus aí com a horizontal. Então vamos decompor essa força e imaginar que essa força aqui, ela tem uma componente na direção do movimento. É sempre interessante pensar na componente na direção do movimento, porque ela que acelera, né, o móvel na direção do movimento, né, inclusive na direção aqui da velocidade, e uma força perpendicular. Como a mala ela simplesmente está se movimentando na horizontal, essa força perpendicular aqui, ou essa componente perpendicular da F aqui, ela vai ter que ser cancelada de alguma forma. Tá? Então vamos reescrever mais detalhadamente aqui do lado, para a gente pensar em termos de componente. Então, essa situação está aqui do lado. Então a gente tem a força F, tem um ângulo com 60 graus. Essa força F tem uma componente horizontal, que a gente vai chamar de Fx. Então o Fx é a componente horizontal dessa força, e tem uma componente vertical. De tal forma que se a gente somar Fx com Fy, ela tem a resultante é a própria F. Então falar em F e falar em Fy somada com Fx é a mesma coisa. É aquela ideia da decomposição do movimento nas suas componentes independentes. Né? Legal. Então o que a gente tem aqui em termos de mala do corpo? Né? A mala simplesmente tem uma força que atua nela, que a gente sabe. Tá? A gente está sob o campo gravitacional. É uma força que atua para baixo, a força peso. Né? E tem uma força para cima, porque se a mala toca no solo, né, princípio de ação-reação, o solo aqui vai fazer uma força normal, né, aqui para cima. Então a gente tem o peso para baixo e essa força normal para cima, é a força de reação. Né? De reação aqui em relação ao solo. Né? Então tem contato da mala com o solo. Okay? Lembrar que P e N não fazem parte de um par ação-reação porque estão no mesmo corpo. Né? Então a ação da mala está no chão, aqui, na plataforma aqui de baixo. Né? E a reação da plataforma está na mala, que é essa normal. E nem a normal cancela o peso aqui, porque se a normal cancelasse o peso,
A gente não teria força resultante nenhuma entre o peso e a normal e teria esse Fy aqui sobrando. E a mala simplesmente teria que subir. Ao mesmo tempo que ela iria se deslocar lateralmente. Então, na verdade, o que a gente tem que pensar é o seguinte. A força Fy mais a força normal que estão cancelando o peso. Essa que é a ideia. A normal aqui é menor do que o peso. Por quê? Porque quando você está puxando a mala obliquamente, é como se você estivesse aliviando um pouco o peso da mala. Essa que é a ideia. Né? Então, a normal mais o Fy tem que ser igual ao peso. Justamente para que na vertical você não tenha força resultante. Então, você não mude a condição aqui do repouso na vertical. A mala não está nem subindo, nem descendo. Então, N mais Fy cancela P aqui. Beleza. E agora, a gente pode pensar só na componente Fx, porque em Y está tudo cancelado. E Fx é a única força que vai resultar agora. Então, a nossa resultante aqui é a própria Fx, porque o resto está sendo cancelado. E a Fx, né, pode ser dada em função da própria F. Né? Então, vamos lá. A força F tem 20 newtons. Essa força aqui tem 20 newtons. Aqui é 60 graus e eu quero saber Fx. Eu tenho um triângulo retângulo aqui para pensar. Então, eu vou perguntar quem é o cosseno de 60. O cosseno de 60 é o cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Quem é o cateto adjacente aqui? Esse ângulo 60 é o Fx. Quem é a hipotenusa? Aqui é 90 graus. A hipotenusa é o próprio F. Aqui é o lado maior do triângulo. Então, é Fx sobre F. Mas cosseno de 60 eu tenho 0,5. Ok. F eu tenho 20. Está aqui. Então, 0,5 é Fx sobre 20. Portanto, eu descubro o Fx. O Fx, 10 newtons. 20 vezes 0,5. Como o Fx é a única que sobra, é a força resultante. Tá? Professor, para que serve o seno de 60? O seno de 60 aqui poderia servir se eu tivesse uma outra pergunta no exercício. Qual? Por exemplo, quem é a normal ou quem é o Fy? Porque o Fy, né? Se o Fx tem a ver com o cosseno, o Fy, esse Fy aqui, que é exatamente esse comprimento aqui, está oposto ao ângulo. Então, aqui a gente ia fazer a mesma pergunta, só que com seno de 60. Aí a gente ia calcular Fy. Calculando o Fy, sabendo o valor de Fy, a gente ia jogar nessa equação Fy, sabendo P e achar a normal. Poderíamos achar a normal. Mas como não é a pergunta do exercício, passamos para frente. Então, vamos lá. Força resultante é massa vezes aceleração, segundo a lei de Newton. Mas força resultante, nesse problema, quem é? 10 newton, é a própria Fx. Então, é 10. A massa é 10 também. A massa foi dada, 10 quilos. Tá? Vezes a aceleração que eu não sei. Então, eu acho a aceleração. 1 metro por segundo ao quadrado. Pronto. Está resolvida a aceleração. Para que eu quero a aceleração? Para saber o tempo. Por um deslocamento de 10 metros. Por quê? Porque se a aceleração é 1 metro por segundo ao quadrado e essa força F é constante, a Fx também vai ser constante. Portanto, a gente está falando de move. O que caracteriza o move? Lembrando, a aceleração constante. O que significa isso? Posso usar as equações do move, essas equações aqui. E aí a gente descobre o que a gente quiser, tanto espaço, tempo e velocidade. Então, com a equação do move, para o espaço, a gente acha o tempo. Qual é o espaço que vai se deslocar? 10 metros. Então, no lugar do S, 10. S0, a gente pode considerar 0. A partir do repouso, 0 também. A sobre 2t ao quadrado. Então, vai ficar 10, 1 sobre 2t ao quadrado. Porque aqui zera, o A a gente já achou que é 1. Então, é 1 sobre 2. E agora, isolando o tempo aqui, esse 2 passa para o outro lado, vai ser 20. Raiz de 20 dá por volta de 4,5 segundos. E agora, para finalizar, a gente acha a velocidade. Mais fácil ainda. V é igual a V0 mais AT. Partiu do repouso. V0, 0. A eu já descobri. Tempo a gente acabou de descobrir. Então, a velocidade final depois de andar 10 metros, ou seja, depois desse tempo de 4,5 segundos, é dado por A vezes T. E A vezes T está aqui. A é 1, T é raiz de 20, 4,5. Os valores aqui são coincidentes, mas aqui é tempo e aqui é velocidade. Tomar cuidado. Né? São coincidentes porque a aceleração deu 1. Né? Essa aqui é a ideia. Então, vamos aí para o último exercício.
né, bastante concentração, que é um exercício de decomposição de vetores. Então, muita atenção que ele é bastante detalhado. Um bloco de massa 2 kg desliza a partir do repouso sobre um plano inclinado sem força dissipativas. O que significa isso aqui? Não temos atrito, não temos resistência do ar, né? Então, isso que significa não ter força dissipativa. E sob a ação da força peso. Eu coloquei 2 vezes aqui, desculpa, da força peso. Considerando a aceleração da gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado e que a inclinação do plano é dada pelo ângulo 30 graus, então esse alfa aqui na verdade é 30 graus, encontra os valores da força normal impressa no bloco, da aceleração ao longo da direção do movimento e da velocidade atingida pelo bloco após 3 segundos de movimento. Né? Eu não coloquei os dados aqui, mas um problema desse deveria ter, né, o seno de 30 e o cosseno de 30, né? Então eu vou dar ao longo da solução, ok? Está tabelado, né? Mas eu acredito que todo mundo já deva ter, inclusive já decorado esses senos e cossenos desses ângulos, tipo 30, 60, 90 graus, não é isso? Então vamos lá, a gente tem um bloco, a gente vai considerar esse bloco inclusive para poder resolver igual o outro como ponto material, e aqui vai ficar mais claro isso, para facilitar a visualização dos vetores, mas vamos lá. Você tem um plano que está inclinado e esse bloco vai deslizar, então o movimento vai se dar na direção aqui da rampa, né? E para isso a gente vai definir um eixo, né? Um eixo que a gente vai chamar o eixo X, que está ao longo da rampa, e o perpendicular a ele, o Y. Geralmente, quando a gente vai decompor uma força, a gente sempre decompõe em componentes perpendiculares, né? Justamente para utilizar facilmente as funções trigonométricas. E nesse corpo aqui, o que atua? O peso para baixo, sempre, na vertical, só que a normal agora, diferente do exercício anterior, não está mais na mesma direção do peso. Por quê? Porque a normal é uma reação, né, em termos de força de contato de superfície com superfície. E a superfície aqui ela não está mais na horizontal, a superfície aqui ela tem uma angulação. Então o corpo força a rampa e a rampa força o corpo perpendicularmente, né, à superfície. Então a força normal aqui agora está perpendicular à superfície, ou seja, a minha força normal tem que estar perpendicular ao meu eixo aqui que eu criei como X. E a força normal vai estar no eixo que eu vou chamar de Y. Essa que é a ideia, né? Então vamos lá. Eu quero em 3 segundos do movimento a aceleração do bloco e a velocidade atingida. Tá? E os valores da força normal, né? Ou o valor da força normal, o valor de N. Então vamos colocar aqui essa situação de uma forma um pouco mais simples. Eu vou colocar o bloco como se fosse um ponto material aqui, ok? Que tem a massa conhecida lá, 3 kg, ok? Então vamos lá. O que atua nele? Né? Os eixos estão aí, x e y, como a gente já tinha definido. Atua uma força peso e atua uma força normal. Então o peso está para baixo e a normal está na diagonal aqui, na direção do y, que não é mais vertical. Não tem problema algum. Então vamos lá. Aqui esse ângulo é 30 graus. Se esse ângulo aqui é 30 graus e aqui é 90 graus, porque o peso é vertical e aqui é uma linha horizontal, aqui só pode ser 60. Se aqui é 60, para completar os 90, aqui só pode ser 30. Então esse ângulo aqui eu vou colocar ele aqui, ó, 30 graus. Por quê? Porque com esse ângulo eu consigo decompor o peso na direção y e na direção x, que é o que a gente vai fazer agora. A projeção que esse vetor P tem na direção y é essa aqui. A projeção que esse vetor peso tem na direção x agora é essa aqui. Então, esse peso aqui pode ser decomposto numa componente Px, Py, que essa aqui é a direção y, e numa componente que eu vou chamar Px. Perpendiculares. Sempre decompor em componentes perpendiculares. Então, esse é o Py, esse é o Px. Ok? Bom, como o movimento, igual o da mala, só que na mala é horizontal. Como o movimento se dá nessa direção aqui, não existe movimento do bloco nem para cima aqui, nem para baixo na direção y, a força normal tem que cancelar o Py. Então, a primeira coisa que a gente pensa é que o N é igual a Py. Então, isso é uma informação. A outra é, se o N cancela o Py, a força resultante sobre esse bloco, que faz ele cair,
é só o Px. Então ele vai deslizar sobre a rampa, né, com uma força resultante Px. E essa força vai ser a massa vezes a aceleração do bloco na direção x. E aí tem conta para fazer, mas já fica fácil, né? Duas informações que a gente já sabe. O n é o py e a força resultante é o px. Então, px é a força resultante, é a massa do bloco vezes a aceleração. Ok, vamos lá então. Se eu quero saber agora py e saber px, eu vou olhar a geometria aqui do problema, né? Então, a ideia de decompor aqui é olhar os triângulos que são formados. Então, vamos olhar o triângulo formado por P, PY e PX. Esse PX que está aqui, na verdade, é esse comprimento aqui. Então, eu tenho um triângulo retângulo aqui, ó, P, PY e aqui PX. E podemos fazer a pergunta, quem é o cosseno de 30? O cosseno de 30 graus, o ângulo aqui é 30 graus, que é o ângulo entre P e PY, é exatamente o cateto adjacente, que é o próprio PY pela hipotenusa, que é o P. O P aqui é a hipotenusa, porque está oposto ao ângulo de 90 graus neste triângulo. Então, o cosseno de 30 é PY sobre P. Disso a gente tira o próprio PY. Cosseno de 30 vezes o P é o PY. Então, P cosseno de 30 é o PY. Mas quem é P? Massa vezes gravidade. E o cosseno de 30, vou dar para vocês, 0,86. M foi dado, 3, G 10, fazendo a continha, 17,2. Ok? Eu até vou... exatamente isso aqui. Eu só vou confirmar uma coisa aqui. Vocês aguardem. A massa é de 2 kg, desculpa. Então, vamos voltar aqui na nossa situação. É que eu estava trabalhando com uma massa de 3 kg. O cálculo está certo aqui. Aqui eu considerei 2. 20, ou seja, massa 2 vezes a gravidade, que é 10 vezes 0,86, dá 17,2. 3 são segundos, né? A massa 2. Beleza. E agora o que a gente pode calcular? O Px. Então, a gente já achou o PY. Quanto é que vale PY? 17,2. Vou jogar aqui para calcular normal. Perfeito. E o seno de 30? Seno de 30 é o cateto o quê? Oposto. Quem é o cateto oposto? É esse comprimento aqui, né? Que em termos de força, quem é? Px. Então, a gente está falando aqui em termos de comprimento, mas os vetores são de força, né? Então, o que é Px? É o cateto oposto, que é o Px dividido pela hipotenusa, que é P. Então, seno de 30 é Px sobre P. Perfeito. O que a gente vai fazer agora? Px, P, seno de 30. Bom, o P, massa 2, gravidade 10, 20. Seno de 30 é meio. 20 vezes meio, 10 newtons. Então, a gente achou o Px. Sabendo disso, a gente já resolveu aí. N vale 17,2, porque o N é igual ao PY. E a minha aceleração eu posso extrair justamente dessa equação, que já que o Px é a força resultante, a gente acabou de calcular, 10. Então, no lugar da força resultante, 10. No lugar da massa, 2. A aceleração, vamos descobrir. 10 é 2 vezes A, portanto, A é 5 metros por segundo ao quadrado. Então, a gente já sabe a normal e sabe a aceleração. Portanto, como a aceleração é constante, né, a gravidade aqui ela não muda, então a componente da gravidade aqui ela sempre vai ser a mesma, ou da força-peso sempre vai ser a mesma, é um move. Se é um move, de novo a gente volta para as equações do move. Então, essas equações do move aqui nos dão possibilidade de descobrir o que a gente quer. Qual é a velocidade depois de 3 segundos. Então, V é igual a V0 mais AT na direção do movimento, que é essa direção aqui que a gente chamou de X, tá? Que faz 30 graus aqui com a horizontal. O V0 é 0, porque ele partiu do repouso. A aceleração a gente calculou que é 5. E o tempo, que foi dado no enunciado, 3. Então, depois de 3 segundos, 3 vezes 5, 15 metros por segundo será a velocidade. E aqui a gente pode calcular também qual o espaço que ele iria se encontrar depois de 3 segundos, só utilizar essa equação aqui. Ok? Então, basicamente é isso. É interessante notar o seguinte, a gente fez aqui a decomposição das forças para poder encontrar a aceleração. A gente poderia também trabalhar aqui decompondo a aceleração diretamente, aqui sendo G,
aqui sendo um GY, aqui sendo um GX? Sim. E a gente encontrar que a aceleração na direção do movimento não é a da gravidade, é a componente da aceleração da gravidade, que é menor do que g. Essa que é a ideia. Então é isso. Então a gente finaliza e a gente vai fazer aqui um quiz rápido. Em um elevador que sobe aceleradamente, a força normal aplicada sobre uma pessoa nele em repouso, então, é igual ao seu peso? É menor que seu peso? É maior que seu peso? É impossível comparar o peso e a normal, nesse caso? Pensem aí. Ok. Então vamos lá. Então imagine que você tem aí, aqui tem duas pessoas, né? No elevador, e o elevador faz o quê? Sobe aceleradamente. Mas, vamos lá, ele está subindo e está acelerando. Né? Então, se o elevador está acelerando, as pessoas estão dentro do elevador, elas estão acelerando também. Então, a primeira coisa que a gente pode pensar é o seguinte. Que está atuando aqui, por exemplo, no rapaz. Uma força peso para baixo. Uma força normal para cima. Eu coloquei um vetor até maior aqui, já de propósito. A força normal é justamente a reação, né, do solo na pessoa. A pessoa força o solo e o solo, né, o assoalho aqui do elevador, força a pessoa para cima. Mas por que a normal aqui ela não é igual ao peso, não está cancelando o peso? Porque a gente sabe que a pessoa, junto com o elevador, estão subindo aceleradamente. Se estão subindo aceleradamente, eu tenho que ter uma força resultante, né, na vertical para cima. E essa força resultante é que dá essa aceleração. N menos P vai ser a força resultante. O N não poderia cancelar o peso aqui, porque se o N cancela o peso, eu não teria força resultante nenhuma na pessoa. Aí eu poderia estar subindo com velocidade uniforme, porque não tem força resultante, ou parado. Né? Mas ele sobe não com velocidade uniforme, ele sobe como? Aceleradamente. Então tem que ter uma força resultante para cima. E só tem a força N e P atuando, então a N é maior do que o peso. N menos peso é a força resultante. Essa aqui é a ideia. Então minha força resultante está aí para cima. Né? Vamos voltar aqui um pouquinho. Minha força resultante está para cima e ela é dada pela subtração da força N com a P. Né? Se o elevador tivesse, por exemplo, subindo de forma retardada, né? Aí ele estaria indo para cima, só que a força resultante teria que estar para baixo. Por quê? Porque velocidade e aceleração teriam que ter sentidos contrários para o movimento não ser acelerado, ser retardado. Aí a força resultante teria que ser para baixo. Aí o peso seria maior do que o N. Essa aqui é a ideia. Então, a gente finaliza aí. Ok? Então, até logo.